Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Viverás para Sempre. E o palestrante da noite é o nosso querido amigo Luiz Sérgio. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Que a paz de Jesus se faça presente
em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia, para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada novo dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite, em que novamente nos reunimos em seu nome para aprendermos as suas lindas lições através das suas pegadas quando caminhastes conosco. Que os nossos passos sejam sempre em direção à sua luz, para que possamos romper as trevas das nossas imperfeições, para que a nossa jornada de trabalho e de provas seja sempre guiada pelo amor, se fazendo presente sempre em nossa morada. Que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia para conosco e para com o próximo, hoje e sempre. Que a paz de Jesus seja conosco. Hoje nós estamos vivendo uma época um tanto difícil para toda a humanidade. Nós temos uma pandemia que está, digamos assim, devastando de uma certa forma a alegria e a vontade de viver de muita gente pelo mundo afora. As estatísticas diárias colocam em nossa mente uma expectativa angustiante e de difícil assimilação em função da morte que está e poderá estar batendo a nossa porta. Não é assim? Muitas preocupações, muito desespero, muita angústia. Essa ideia da morte já não é de hoje, é de longa data. Existiram tantas outras pestes em todas as épocas da humanidade que foram registradas, algumas pela Bíblia, em outras literaturas do Oriente, do Ocidente e assim por diante. A espiritualidade, ela retira do plano físico as criaturas que necessitam retornar para casa, as que já pagaram suas dívidas, as que já estão se refazendo, ou melhor, refazendo o seu perispírito com energias mais salutares e mais amorosas. Para vocês terem uma ideia, por volta do ano 300 a.C., houve um filósofo na Grécia chamado Epícuro. É uma reportagem que foi publicada na Revista Internacional do Espiritismo de julho de 2018, está na página 290, tendo como autora a senhora Dorothy Junge Habib. A dona Dorothy, ela foi minha companheira em Mogi das Cruzes, no Caritas. Foi minha professora e nós chegamos a dar aulas juntos no curso de aprendiz do Evangelho. É uma criatura com uma cultura espírita das mais excepcionais que eu já vi até hoje. E a Revista Internacional do Espiritismo publicou neste mês de julho de 2018 essa reportagem por ela elaborada, A Morte para Nós é Nada, que é a teoria desse filósofo grego que viveu entre 341 a 270 a.C. E ele dizia lá o seguinte: acostuma-te à ideia de que a morte para nós é nada, visto que todo o bem e todo o mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. Ele não deixa de ter razão. No plano físico, nós vivemos as sensações humanas desde o momento do nosso nascimento até o momento do nosso desencarne. Ele vai mais além. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo da imortalidade. O que ele quer dizer com isso? Nós temos que viver. Nós viemos aqui para viver e ser feliz.
não é? Nós não temos que nos preocupar com o infinito, ou com eu sou imortal, eu quero que meu corpo seja imortal. Não vai ser. Todos nós que nascemos, nós temos um prazo determinado de um determinado tempo. E o que nós vamos fazer nesse tempo é que é a grande questão. Ele fala mais, então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, porque quando estamos vivos, é a morte que não existe. E quando não estamos, quando já partimos de volta para o mundo espiritual, para casa, nós estamos isentos dela. E ele tem uma frase muito bonita que eu quero que vocês gravem. O justo é sereno, o injusto é cheio de perturbações. Não é? A partir daí, ele passa a tratar dos desejos, as sensações, em suas modalidades seguidas do dever de controlá-las, que é nosso. Nós que temos o dever de controlar nossas emoções e equilibrar nossos sentimentos, para que nós busquemos a saúde física e a saúde espiritual. Quer dizer, naquela época, ele já dizia que a saúde espiritual determina a saúde física e vice-versa. A pessoa que é saudável, ela tem o seu perispírito, o seu espírito mais sereno, mais amoroso, mais voltado para o bem. Olha só, né? E ele, segundo ainda a dona Dorothy, o epicurismo, que foi as ideias dele, a doutrina que foi pregada por ele, muitas vezes foi interpretada num sentido pejorativo, que era usada num sentido sensual e voluptuosa. Mas ele, o filósofo Epicuro, ele levava uma vida ascética, ou seja, ele tinha um esforço metódico e continuado para favorecer o desenvolvimento espiritual. E era o que pregava na sua escola em Atenas, numa casa rodeada de jardins, chamada de O Jardim de Epicuro. Ali ele ensinava aos seus discípulos uma vida virtuosa, frugal, alimentando-se de legumes e vegetais plantados ali por eles mesmos. Então eles tinham uma vida saudável. É claro que você detém um corpo orgânico e você precisa também ter uma vida conjugal. Ele falava mais nesse sentido do prazer marital, marido e mulher, né? De suas cartas, somente sobraram 3 obras que estão catalogadas e a editora da Unesp em São Paulo, em 2002, tem registrado essas cartas na sua biblioteca. Dessas obras que restaram, apenas 3. A primeira era uma carta a Heródoto, um outro filósofo grego daquela época, tratando da física atômica. Física atômica. Então, as ideias da física atômica já estavam borbulhando na cabeça dessas criaturas. A prática ainda levaria muitos séculos. E a outra carta era para Pitócles, sobre os fenômenos celestes. Quer dizer, ele já queria desvendar a cosmografia, a cosmologia, né? Verificar os planetas, os sóis, as estrelas. Então já havia essa ideia naquela época. E a terceira carta foi a carta para Meneceu, que tratava da carta sobre a felicidade que trata da conduta humana, tendo por vista alcançar a saúde do espírito. Então, é nessa parte que nós vamos nos ater, né? Quer dizer, como ele diz aqui, o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Carta sobre a felicidade. O nosso confrade Rogério Coelho, na mesma revista do mesmo mês, na sequência dessa reportagem da dona Dorothy, ele fala sobre a alforria espiritual. Alforria espiritual? Não é? Então, ele fala que as luzes da doutrina espírita clareando o Evangelho de Jesus, e com ambas iluminando nossa vereda evolutiva, podemos agora, na época atual, vislumbrar o roteiro seguro da emancipação que nos conduzirá com segurança a um novo patamar, alcançando
o abençoada e definitiva alforria espiritual. Ou seja, o que é essa euforia espiritual? É onde chegará o momento em que não haverá mais necessidade da nossa parte de reencarnações em planetas de provas e expiação, como é a Terra. Compete, portanto, à doutrina espírita ensinar essas coisas para nós, fazendo com que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós somos um corpo físico que se arrasta pelo plano material, mas na verdade nós somos um espírito pronto para voar e se elevar acima deste patamar de tristeza, de sofrimento e de dor. Ele fala mais. À luz da doutrina dos espíritos, todos os conceitos ganham nova dimensão, alguns alterando totalmente onde às vezes só víamos tristezas e retrocesso, passamos a ver alegria e progresso. Segundo informações dos maiores da espiritualidade, o maior obstáculo ao progresso é o egoísmo com parceria com o orgulho. As pessoas, quando desenvolvem uma teoria, elas acham que tem que defender essa teoria encarniçadamente, todas as criaturas têm que ouvi-las e seguir os seus ensinamentos. As doutrinas, algumas doutrinas políticas são assim, tem que ser daquele jeito. E não é assim, você não pode tolher a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, de sentimento, porque cada criatura está num patamar diferente, cada um sente de uma forma diferente, cada um entende as coisas de uma forma diferente. Então, congregar todas essas criaturas e clarear a sua ideia para um objetivo maior é a missão que a doutrina, o Consolador, a doutrina dos Espíritos, se propôs a pedido de Jesus Cristo. O espírito de Homero Gomes, ele, através da psicografia de um médico, Dr. Roberto Lúcio Viana de Souza, está no livro O Homem Sadio, de 2011, publicado pela Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então, ele fala o seguinte, que a compreensão das leis de Deus, das leis naturais da vida, a se manifestarem no universo, sempre foi a grande preocupação da vida humana. O tradicional de onde venho, quem eu sou, para onde vou, tem preocupado as mentes e registros no palpitar dos séculos. O homem, diante dessas interrogações, comporta-se de maneira dúbia. Ao mesmo tempo que anseia pela resposta, foge dela, através de retóricas, de rebuscamentos que nos afastam da própria realidade. Nós procuramos sempre desculpa para aquilo que fazemos e não procuramos analisar e avaliar se nós fizemos certo ou fizemos errado, ou se estamos fazendo bem para nós mesmos ou não. Ele diz mais alguma coisa interessante. Para tais perguntas, Deus, a inteligência suprema e perfeita, pode sumariamente nos conceder as respostas. Mas isso implicará em outros questionamentos e em novas atitudes que a criatura não consegue, por enquanto, assumir. Nós não podemos ensinar uma criança que está aprendendo as primeiras letras a teoria da relatividade, a teoria sobre a energia atômica. Não vai ouvir, mas não vai entender, não vai assimilar. Então, nós temos que ter um processo de engrandecimento íntimo para que nós possamos começar ou desenvolver esse entendimento. Desse modo, ele fala aqui que a psicologia atual, desconhecendo de onde, ignorando para onde, firma-se no que eu sou, acreditando muitas vezes que o homem, em sua expressão eminentemente biológica, seja a obra primaz do universo e que nele se encerra toda a vida. E não é assim. Quer dizer, a doutrina espírita mostra e prova claramente que não é assim. Aí fica complicado.
Apesar que hoje em dia, nas universidades do mundo inteiro, principalmente na Universidade de São Paulo, já existe cursos de espiritualização que fazem com que os médicos que estão se formando já trazem essa natureza de espiritualidade muito clara e trata o paciente em dualidade, ou seja, corpo e espírito. Isso já está acontecendo. A prova disso é as associações médicas, não só nos estados, no Brasil, como no mundo inteiro, estão fazendo esse trabalho. Essa visão acanhada e distorcida mantém as ciências psíquicas presas nessa busca, fugindo das reais causas, que já estão sendo pesquisadas, trabalhos já estão sendo realizados com uma clareza, assim, simplesmente fantástica. O Sr. Allan Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1859, eu tirei esse material do livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Um Tesouro Inestimável. Está no livro 2, na lição 36, que foi uma compilação do Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula. Fantástico livro, e fica bem mais resumido. E o Sr. Allan Kardec, ele diz lá o seguinte, que a separação entre o corpo e o perispírito se opera gradualmente, e não de modo brusco. Olha, isso em 1859, começa antes da morte, quando esta sobrevém pela extinção natural das forças vitais. Nós, quando vamos chegando a uma idade muito mais avançada, nós vamos tendo a percepção de que a qualquer momento nós vamos deixar esse mundo. Para onde nós vamos? Como vai ser? Seja pela idade, seja pela doença, sobretudo nas pessoas que em vida pressentem seu fim e em pensamento se identificam com a vida futura. De tal sorte que ao exalar o último suspiro, a separação é mais ou menos completa. Eu tive uma amiga, numa época que eu morei em Teresópolis, que eu fui visitá-la no hospital nos últimos dias dela, coitada. Ela já estava... E ela falou para mim, que bom que eu te vi. Eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, mas parece que eu estou vivendo em dois mundos. O mundo de lá, o mundo de cá. Eu fico assim na dúvida. Eu falei, olha, quando você notar que sua mãe, o seu papai ou o seu vovô estiver do seu lado, é porque eles vieram te buscar. Então você não precisa ter medo. Vá com eles e que está tudo certo. E 2 dias depois ela desencarnou. Serenamente. Quando a morte surpreende um corpo cheio de vida, a separação não começa senão neste momento, para acabar pouco a pouco. Enquanto existir uma ligação entre o corpo e o espírito, através do cordão prateado, como se fala, o corpo ainda está vivo. O desligamento total ainda não foi feito. Este estará perturbado e, caso entre bruscamente no mundo dos espíritos, experimentará um sobressalto que lhe permitirá reconhecer imediatamente a sua situação, bem como as propriedades do seu novo corpo. Aí ele vai perceber que o novo corpo dele é o perispírito que tanto se fala. É necessário ensaiar de alguma maneira e é isso que o faz pensar que ainda pertence a esse mundo. Aí a gente dá uma treinadinha, né? Fala, olha, logo eu estou indo para lá. Como eu vim para cá quando nasci, devo retornar após o desencarne. Então a gente tem que se preparar para este momento. Todo ser humano vai passar por isso. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Então. E ainda ele fala mais. Que diferença da calma, da serenidade, da suave quietude dos que morrem sem remorsos. Olha só essa informação importantíssima. Com a consciência de terem bem empregado o seu tempo de estágio na terra, dos que não se deixaram dominar pelas paixões. A gente não vê isso muito por aí, né? A gente vê a exacerbação das paixões. A paisagem é curta e sem amargura. Eu acho que aqui é a passagem, é curta e sem amargura. A morte para eles é o retorno do exílio à pátria verdadeira. Haverá nisso uma teoria, um sistema? Não. É o quadro que nos oferece todos os dias nossas comunicações de além-túmulo na Sociedade Espírita de Paris, que ele conversava com
toda semana com diversos espíritos, cada um trazendo seus dramas ou suas alegrias, e ele separava aquelas informações mais relevantes para que fossem republicadas nos livros que ele publicou. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o livro é fantástico. Né? E onde cada um pode colher um ensinamento útil, porque encontra exemplos que poderá aproveitar caso se der ao trabalho de consultá-los. É um espelho em que nós vamos nos reconhecer que se nós não estivermos enceguecidos pelo orgulho. Quando a gente se propõe a ler, avaliar, analisar, meditar, nós vamos colher informações preciosíssimas para a nossa vida. O espírito do Antônio Carlos, num livro chamado Morri, e a Hora, através da psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ele conta a história de um senhor, senhor Niquelino, né, que ele se encontrava em coma. Então ele fala no livro que ele estava sentado na sua poltrona preferida, sentia muito cansaço e não conseguia concentrar-se para ler o jornal. Ele não passara o dia bem, tivera muitas preocupações e aborrecimentos. Então, vamos controlar essas preocupações e aborrecimentos. Olha só o que ele conta. De repente, sentiu uma dor forte na cabeça, quis gritar e não conseguiu. Vi um túnel, passei rápido por ele e fui ao encontro de uma luz clara e brilhante. Senti-me amparado por uma pessoa que disse a ele o seguinte: ainda não é hora, espere. Como assim, ainda não é hora? Aí ele, evidentemente, ficou confuso, né? Não consegui ver nitidamente a pessoa que me segurou pelo braço e que falou comigo desse modo carinhoso. Olhei para baixo, estava na sala de minha casa, só que a 1,5 metro acima da poltrona. Vi-me sentado, quieto, pálido, com a respiração descompassada e barulhenta. Olha só. Meu filho, o filho dele, aproximou-se. Pai, papai, o senhor está sentindo alguma coisa? Como ele não respondeu, ele se inclinou para ver melhor e gritou: mãe, corre aqui, papai não está passando bem. Quantos casos nós vimos ou já ouvimos falar dessa situação? Então, o que aconteceu com esse aqui foi isso aqui. Não é? Então, ele estava em coma e sentiu uma sensação muito estranha. Ele dormia, acordava, mas não se mexia. Ouvia e via os enfermeiros, os médicos e as visitas. Às vezes, via pessoas diferentes que o orientavam. Então, havia uma equipe espiritual preparando o desencarne dele. Então, são essas pessoas diferentes que ele falava com ele carinhosamente, ele escutava assim, tanto estupefado, né? Calma, Niquelino, seu corpo físico está em coma e seu estado é grave. Ore e pense em Deus. Aí ele relata que ele conseguia fazer orações das quais havia decorado, e outras fazia como se conversasse com Deus. E ao Pai Celestial, ele pedia sua mulher, sua família, seus filhos, amigos, parentes. Ele não tinha medo, essa informação é importantíssima. Ele não tinha medo, ele sentia que todos o queriam bem. Ora, quando de novo ele viu aquele senhor diferente, porque ele se erguia no ar como um balão. Perguntou a ele: o que faço para reagir como o Dr. Cláudio quer? O espírito respondeu: mantenha-se calmo e tranquilo. Eu falei: eu já estou, cara, estou aqui paradão, né? Não posso fazer nada. Né? Então vamos aguardar. Tudo tem seu tempo, respondeu ele tranquilamente. Aí na concepção dele ele acha que piorou. Na visita, a esposa chorou, o filho beijou várias vezes e ele ficou muito preocupado, né? Falei: caramba. Aí ele viu o túnel de novo, a luz, e ele ansiou para ir naquela claridade brilhante e foi. Aquele ser diferente lhe deu a mão e disse: é tempo, venha. Ele adormeceu tranquilo, acordou sem os aparelhos e virou no leito calmamente, se esforçou e conseguiu sentar-se na cama. Ele viu com clareza aquele senhor que estava sentado ao lado do seu leito, sorriu e o cumprimentou. Bom dia, Niquelino. Como se sente? Saí do coma? O que aconteceu? Niquelino,
O seu corpo físico não tinha condições de continuar no plano encarnado. E você, em espírito, está aqui entre nós, explicou ele. Aí fiquei quieto, ele ficou quieto, pensamentos vieram e parecia que viu o médico dizer que faleceu, desligar os aparelhos, viu o corpo dele ser velado e enterrado. Mas respondeu para aquele senhor: sinto-me bem, respondi depois de alguns segundos. Estou confuso. Morri? Mas o que é morrer afinal? Aí aquela criatura que estava ali do lado dele, aquele espírito benfeitor, disse a ele: os órgãos do corpo carnal param e eles falecem. Nós continuamos vivos, somos espíritos e uma outra forma de vida nos é apresentada. Aí ele se emocionou, chorou, né? E perguntou: o que irá me acontecer? Ele perguntou emocionado, temeroso e ansioso. Viverá de outro modo, respondeu o Senhor tranquilamente, tentando lhe dar segurança. Então, ele vai voltar a viver do jeito que ele era antes de reencarnar. Porque nós viemos desse lugar aí, ou desses lugares, da colônia, ou de um plano espiritual mais elevado, que preparou o nosso corpo para o reencarne. E ele estava retornando. Como ele passa por um processo de esquecimento de tudo que fez das encarnações anteriores, aí ele fica preocupado. E agora? O que é que eu faço? Calma. Aí logo aparece o parente que já foi anteriormente, o pai, o avô, o tio. Aí ele começa, a memória começa a voltar e todo o programa espiritual que ele preconizou e trabalhou no plano físico volta à tona e ele começa a ver as coisas mais claras. É o que vai acontecer conosco, com todos os seres humanos. O Dr. Cláudio Sinotti, num livro chamado Refletindo a Alma, que é a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, isso é da editora lá do Divaldo, lá em Salvador, a editora Leal, está no capítulo 2, página 42. Aprender a ser. Então, a partir do momento em que nós decidimos pautar a nossa vida em valores intrínsecos, ou seja, que faz parte da nossa essência, da alma, partimos para o grande desafio do ser. Saímos da condição de pessoa espelho, definida por Joana de Ângeles como aquela pessoa que reflete as conveniências dos outros para refletir a nossa própria essência. Não é? Um dos desafios que se encontram, então, a partir dessa perspectiva, é aprender a conviver com a solidão. No sentido que nem sempre será possível aguardar que os outros nos compreendam e compartilhem conosco esse processo. Nós temos que aprender a conviver conosco. Tem pessoas que se desesperam quando ficam sozinhos, não conseguem. Então, essa possibilidade é o tratamento dela, essa reencarnação, ela tem que aprender. Mas se ela não ler, não estudar, não procurar saber as causas dessa condição intrínseca que ela tem, que faz parte da essência dela, fica difícil, não é? Então, sorrir não mata, viver não dói, abraçar não arde, beijar não fere, rir não machuca, a gente não tem motivos para não tentar ser feliz. É que os chinesinhos estão falando aí, né? Então, o Jô Soares tem uma frase muito interessante que ele diz que a melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho. Daí a companhia é uma questão de escolha e não de conveniência, não de necessidade. É por isso que a autora reforça: o homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com seus momentos limites e com suas ansiedades, administrando-os em proveito pessoal e de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las. Certamente que ela não está falando aqui daquela solidão patológica. O cara se isola, não quer saber de ninguém e não convive, não troca ideia. O cara está sofrendo e vai sofrer mais ainda. Ou isolar-se por não entender ou suportar a convivência com os outros, mas da importância de interagir com esse ser que somos, mas que por conta das nossas estruturas inconscientes nos torna desconhecidos de nós mesmos. Conhece-te é uma frase famosa desde a Grécia Antiga.
Quando Sócrates esteve no templo de Delfos, a frase lá no portal era essa: conhece-te. É o que ela fala aqui. A Joana e o Cláudio Sinotti, ele refletiu bem dentro desse aspecto psicológico. O Emmanuel, no livro Justiça Divina, publicado pela Federação Espírita Brasileira, está no capítulo 10, Psicografia do Chico Xavier, que é o motivo do nosso assunto. Viverás para sempre. Então ele fala lá que nós, quando meditamos sobre a nossa futura partida, nós temos que honrar servindo a instância carnal em que nós nos hospedamos por algum tempo. Então, se você aproveitar o seu tempo fazendo bem, o seu desenlace no final será suave, porque você impregnou todo o seu espírito com energias boas e saudáveis. É claro que nesse processo nós vamos descobrir com frequência aqueles que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam de corrida ao poder, calcando aos pés o coração dos semelhantes, né? Pisa mesmo. Os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasiosos prazer, argamassando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. A gente vê muito isso por aí hoje em dia, né? Dinheiro do poder público que foram desviados, que poderiam servir de alimento, de remédio para milhares de pessoas, e são servidos para manter a luxúria e a insensatez de alguns. Vai ter repercussões no futuro? Vai. Que energia eles colocaram dentro de si? Não foi a boa. Então, não nos padronizemos pelo figurino moral que essas criaturas apresentam. Porquanto, como vai acontecer conosco, ainda que nós não queiramos, eles permanecem em viagem na terra e cada um prestará conta de si próprio no momento oportuno. O Niquelino foi de uma maneira suave, com o dever cumprido, da família, do trabalho, etc, etc. Se nós conseguíssemos convencer uma semente acerca da valiosa tarefa de que ela se incumbirá na alimentação do povo quando estiver convertida em árvore, talvez a gente se recusasse a fazer muita coisa. E se a lagarta pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera, dentro da qual voltará no espaço com asas de borboletas, provavelmente nos interpretaria por loucos. Conversa com a lagartixa lá, olha, você é uma borboleta, você vai sair voando, você é linda, você não vai acreditar. A semente lá, uma mangueira, por exemplo, toda frondosa, cheia de manga, cajueiro e tantas outras árvores. Então, quando a gente conversa com uma criatura e fala, olha, você é um espírito imortal, você é uma criatura maravilhosa, você vai ser feliz. Então, não se molestem assim as considerações pueris dos irmãos nossos que procuram transformar a vida terrestre em florestas de espinho selvagem, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Nós vemos todo dia isso por aí. As portas das universidades estão cheias dos baladeiros. Pessoal que, ao invés de estudar, vai ficar lá tomando cerveja, bebendo, fazendo cada coisa assustadora. Mas o que eles estão fazendo? Estão descendo ladeira abaixo, transformando a sua vida no futuro num verdadeiro inferno. Eles não sabem ainda, mas... Então, vamos persistir na nossa conduta correta, vamos manter a nossa consciência serena, do dever cumprido, vamos fazer o nosso melhor. Vamos lembrar que nos planos superiores, nos planetas mais evoluídos, existem pessoas que são nossos amigos, que nos amam, que nos antecederam pelo processo evolutivo deles e que acompanham os nossos triunfos que são ignorados das pessoas. Só nós sabemos.
né? E que eles abençoam o suor da nossa paciência nas lutas necessárias, encorajando-nos à causa do amor puro e sustentam as energias para que as nossas esperanças não desfaleçam. Comungam-se com as nossas alegrias e as nossas dores, ensinando-nos a semear a felicidade nos outros para que recolhamos a felicidade maior. Se nós tropeçamos, eles nos levantam. E se nós choramos, eles enxugam nossas lágrimas. Sobretudo, aguardam confiante quando terminamos a tarefa para nos abraçarem, afetuosos com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Então, persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. Agora, se nós nos sentirmos sozinhos na fé, vamos nos lembrar de Jesus Cristo. Um dia ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando os amigos desertores e os algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Se nós pensarmos bem, na conceituação humana, ele estava completamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam a maioria ante a multidão desvairada. Os céus vieram buscá-lo. Então, vamos ter consciência que o ser humano é a soma das nossas experiências evolutivas. Nós somos o construtor do nosso próprio futuro e o colhedor do nosso passado. Nós temos o livre-arbítrio de escolha, acreditar ou não, ser ou não ser, fazer ou não fazer, tudo depende das atitudes que nós tomarmos. Tomamos a atitude, tem um efeito colateral, que pode ser benéfico ou maléfico para nós mesmos. E nós temos que ser conhecedor da realidade na qual nos encontramos quando reencarnado. Dispor de instrumentos indispensáveis à conquista da alegria de viver, de amar e poder alcançar a paz legítima, que deflui da consciência ilibada, sem manchas, e da conduta correta. Vamos errar? Vamos. Vamos tropeçar? Vamos. Mas vamos recomeçar. Se nós falhamos, é porque nós somos frágeis em algum momento. Vamos reerguer, vamos seguir em frente. É isso que Jesus nos motivava. Vamos compreender que todas as ocorrências possuem um limite de tempo, que logo perdem seu significado. O que é importante para você hoje pode não ser amanhã. O que era importante para você algum tempo atrás, hoje parece uma coisa tão fútil. Então, e aqueles que se apegam pelo sofrimento espontâneo e desnecessário. Tem muita gente que gosta de sofrer voluntariamente. Isso é um desperdício de energia. Ele vai continuar sofrendo, se ele não mudar essa atitude para que ele possa retornar ao caminho do bem, o caminho da paz e da alegria. Não é? É importante valorizar o estar vivo na carne, cenário de crescimento moral e espiritual, tendo-se em vista que o morrer nada mais pode fazer do que transferir cada um de nós para o país da consciência severa. A nossa consciência. Quando nós chegarmos lá, nós vamos nos questionar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu devia ter feito aquilo. Eu deixei de ajudar fulano. Meu Deus do céu, me ajude a reparar esses erros. Nós vamos sofrer. Vamos fazer o melhor. Vamos lembrar de Jesus sempre. Ele nos ajuda a pensar, nos ajuda a tomar a atitude correta. Que a paz de Jesus seja conosco. Paulo de Tarso, em Colossenses, ele tem uma frase lá muito bonita, está no capítulo 3, versículo 12 e 13. Perdoai uns aos outros, concordemente como escolhidos de Deus, santos e amados, revesti-vos das ternas afeições de compaixão, benignidade, humildade mental, brandura e longanimidade. Continuai a suportar-vos uns aos outros, liberalmente, se alguém tiver razão para a queixa contra o outro. Assim como Jeová vos perdoou, Deus vos perdoou liberalmente, vós também deveis fazer. Além de todas essas coisas, porém, vamos nos revestir do amor fraterno, pois é o perfeito vínculo da união, e a prática da caridade é
esse amor em ação. Que Jesus nos abençoe. Que a paz de Jesus seja conosco. Paulo de Tarso, em Colossenses, ele tem uma frase lá muito bonita, está no capítulo 3, versículo 12 e 13. Perdoai uns aos outros, concordemente como escolhidos de Deus, santos e amados, revesti-vos das ternas afeições de compaixão, benignidade, humildade mental, brandura e longanimidade. Continuai a suportar-vos uns aos outros, liberalmente, se alguém tiver razão para queixa contra o outro. Assim como Jeová vos perdoou, Deus vos perdoou liberalmente, vós também deveis fazer. Além de todas essas coisas, porém, vamos nos revestir do amor fraterno, pois é o perfeito vínculo da união, e a prática da caridade é esse amor em ação. Que Jesus nos abençoe. Neste momento, vamos fechando os nossos olhos, respirando calma e profundamente, nos unindo em pensamento e em sentimento para as nossas vibrações de hoje. Também separamos um copo d'água para ser fluidificada. E assim, com a figura de nosso Mestre querido, nós iniciamos a nossa vibração. Pedimos a nosso Mestre Jesus, a nosso Pai Criador de infinito amor, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, nossos mentores, ao nosso querido irmão Estevão, ao nosso irmão Rodolfo, que sempre nos acompanham nos trabalhos da nossa casa, que possamos nesse instante, nessa união de pensamento, de coração, pedir por nossos irmãos que necessitam de luz, de paz, de tranquilidade e equilíbrio, para que possam passar pelas aflições tão necessárias para o nosso adiantamento moral. Pedimos força, Senhor, para que possamos passar pela tormenta e alcançar a luz. Pedimos por todos nesse instante que estejam em sofrimento, em dificuldades, em enfermidades, que as suas dores possam ser suavizadas pelo bálsamo de suas bênçãos, Senhor. Agradecemos imensamente por essa oportunidade de hoje, de estar aqui com o Mestre Jesus. Nós agradecemos também, Pai, por podermos estar aqui reunidos através da internet, para que possamos em pensamento, em sentimento, vibrar por nossos irmãos e também a possibilidade dessa troca de conhecimento. Nós pedimos por todas as casas de oração, por todas as comunidades religiosas, por todos os locais de socorro e auxílio ao próximo, pelos hospitais, as maternidades, os asilos, os presídios. Que o amor de nosso Mestre Jesus possa envolver todos esses locais. Que a nossa querida Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, possa estar ao lado de cada um de nós, nos auxiliando nas nossas provas da vida. Nós agradecemos imensamente ao nosso anjo da guarda
por estar sempre conosco. Obrigado, querido amigo. E assim nós pedimos por todos aqui presentes, seus familiares e amigos, por todos aqueles que irão assistir posteriormente a essa palestra, que sejam envolvidos nesse amor, nessa luz, nessa paz infinita de nosso Mestre Jesus. Que todas essas bênçãos de amor e luz possam chegar em todos os lares, todos os locais de trabalho, chegando no coração de todos os nossos irmãos, pedindo que a equipe médica espiritual, ao Dr. Bezerra de Menezes, que possa continuar nos auxiliando nos tratamentos de tantos irmãos enfermos, que possa auxiliar as equipes médicas que acompanham, que possa auxiliar, Senhor, a todos aqueles que estão procurando o tratamento, o medicamento, a vacina. Todos esses irmãos que vieram incumbidos do plano espiritual para auxiliar nessas áreas. E que a cada novo amanhecer possamos florescer, possamos ser como pontos de luz onde estivermos, onde passarmos, aprendendo a levar o amor e deixar espalhado ao nosso redor como pontos de luz, que possamos transmitir através do nosso olhar, das nossas atitudes, esse carinho, essa luz, essa paz, levando um conforto, uma palavra amiga a quem necessite. Enviamos o nosso abraço nesse instante, nosso abraço fraterno a todo aquele irmão que necessite. E assim nós vamos agradecendo e encerrando a nossa atividade de hoje com a oração que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que
que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para